Números 22, eu vou ler. Vou ler os 5, mas eu vou pulando porque é muito longo. Depois eu explico tudo, só para você. 22:5 diz assim: enviou ele, quem é ele? O rei Balaque. O rei Balaque enviou mensageiros a Balaão. 6, e disse: vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então, foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o quê? O preço, a recompensa do encantamento. E chegaram a Balaão, e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos moabitas, etc. 11. Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoa. Era isso que Balaque estava pedindo para Balaão fazer. Então disse Deus a Balaão: não, todos juntos, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo. Por quê? Que é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor: peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e te farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa esse povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhes: se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te e vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse dia maravilhoso na tua casa. Esse é o momento que tu queres falar às nossas vidas, aos nossos corações. A tua palavra jamais volta vazia. Certamente há alguém hoje aqui que precisa ouvir essa palavra. Pai, que nenhum espírito contrário, que toda e qualquer ave de rapina que se aproxime desse lugar, seja repreendida agora, em nome de Jesus, porque esse é o lugar do povo de Deus, da família de Deus, é o lugar onde o Espírito Santo quer falar, e nós agora damos, Senhor amado, toda a permissão. Mais do que isso, te convidamos, Senhor, fala teu povo, unge aquele que está pregando, colocando as tuas palavras na boca dele, Senhor amado, e dando a ele concatenação das ideias, e fogo, Senhor, para que possa atingir o profundo dos corações, em nome de Jesus. Ainda está um pouquinho alto, pode sentar. Aleluias. Eu vou primeiro situar os irmãos, que muita gente está chegando e muita gente não está acompanhando desde o início. Onde é que nós estamos? Estamos, pastor, dá para ir lá, Pedro? Nós estamos na série Fechando a Porta para o Inimigo. Amém? Na primeira mensagem, nós vimos que, antes de falar de inimigo, você tem que falar de Jesus Cristo. A tua casa, você tem que abrir a tua casa para Jesus Cristo entrar. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. E na primeira mensagem nós explicamos isso. A nossa casa, estando vazia, daqui a pouco o inimigo tenta voltar. Então é necessário que alguém ocupe. Na verdade, esse alguém deve ser o próprio Jesus Cristo, porque aonde ele está, o mal tem que sair. Amém? Mas depois que ele entra na nossa casa, a casa ainda precisa ser restaurada. E ele vai mostrar a cada um de nós o que fazer.
ele vai fazer uma limpeza, uma faxina espiritual e vai fazer obras. Eu até brinquei, estamos em obras, amém? A primeira mensagem, a segunda mensagem, então, nós falamos de objetos e práticas, de ocultismo, por exemplo, feitiçaria, consulta a mortos, que nós fazemos e abrimos, muitas vezes sem saber, a porta, uma janela dentro da nossa casa para que o inimigo possa atuar. Na mensagem 3, nós falamos semana passada da brecha da ira. Irai-vos, mas não pequeis. E logo depois Paulo escreve, não deis lugar ao diabo. Então, depois que a gente fez uma faxina de objetos, ou seja, uma faxina do lado de fora, é importante começar uma faxina do lado de dentro, das nossas atitudes e do nosso coração. E a primeira coisa que nós vimos então foi a ira. Aquele que se ira, o caminho de Caim, Deus chegou para ele e falou, olha aí, a tua face, você está irado. Por que você está irado? Toma conta aí, porque senão você vai acabar. Cabe a você controlar essa tua ira, senão você vai pecar. E a gente sabe que ele não controlou e acabou vindo o primeiro assassinato. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a brecha da cobiça. E essa passagem é uma passagem riquíssima, riquíssima do Velho Testamento, que depois nós chamamos algumas passagens do Novo Testamento. Ela vai te dar o contexto e o perigo da cobiça, porque muitas vezes o nosso coração se desvia e nós não notamos. Muitas vezes o Senhor manda até mulas falar conosco, como é o caso que vai acontecer aqui, né? E nós não notamos. E isso é uma grande brecha que comumente nos leva ao caminho da morte. Então, hoje eu vou começar aqui nessa passagem, que o contexto é o seguinte: Deus libertou o povo do Egito. O povo do Egito era o mais poderoso da época. Ele não só libertou o povo do Egito, mas destruiu o faraó e o seu exército. Depois, na caminhada, teve uma outra guerra em que eles, no deserto, já venceram outro povo. Então, eles estão se aproximando aqui do rei dos Moabitas e sabe como é que é a rádio peão? Mesmo lá no deserto, a rádio peão funciona. E assim o rei começou a ficar preocupado, porque Israel se acampou perto deles. E ele, sabendo que Deus estava com ele, tinha acabado com o Egito, que era a mais poderosa de todas, ele começou a tremer. E ele disse o seguinte: bom, o que eu vou fazer? Eu não vou enfrentar esse povo cara a cara. Ele lembrou que existia um tal de Balaão, repete o nome dele, você não pode querer ser esse cara, Balaão, que amaldiçoava e abençoava. E quando ele amaldiçoava e quando ele abençoava, as coisas aconteciam. Então esse rei chamado Balaque teve uma grande ideia. Pegou seus mensageiros e levou um preço do encantamento. Levou uma grande oferta. Disse assim: olha o que eu tenho para você amaldiçoar aquele povo de Israel ali, porque eu estou com medo deles. Eu quero mais é que eles morram, porque eu sei que eles podem me destruir. E foi assim que aconteceu. Os mensageiros chegaram até Balaão, e Balaão, aparentemente, é um profeta de Deus. Aparentemente, Balaão vai e consulta quem? A Deus. E está aqui escrito, ele chega diante de Deus e fala com Deus, e diz assim, quem é? Aí Deus fala, quem é esse cara? Quem é esse povo aí, Balaão? Aí ele explica, Balaque, sabe como é que é? Eles estão querendo amaldiçoar aquele povo. Então, versículo 12, então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque o povo é abençoado. Você é povo de Deus aqui? Você é abençoado? A maldição entra na tua tenda? Não. E sim. Por hoje basta não. Semana que vem você vai ver que às vezes sim. Né? Mas hoje eu não estou preocupado com... Hoje eu vou centrar no Balaão. E semana que vem nós vamos centrar no povo de Deus. Então,
esse povo não pode ser amaldiçoado porque ele é abençoado por Deus. Glória a Deus, quem está em Jesus Cristo é abençoado por Deus. Amém? E voltou a comitiva. Chegou a comitiva, chegou no Balaque e pifou aqui? Será que eu consigo pregar sem essa música? Será que eu consigo pregar sem essa música? Responde. Glória a Deus. Então, tira atenção agora, deixa para lá. Deus é maior. Galera, faz bem, faz, mas a gente consegue. Amém? Aí eles vão lá, Balaque devolve, a comitiva volta para Balaque. Rei, o negócio é o seguinte, o cara se recusou a vir amaldiçoar. É? Eu não desisto. O inimigo do povo de Deus não desiste. Balaque. Ele diz assim, agora faz o seguinte, leva o pessoal de mais alto, leva mais príncipes, leva mais dinheiro. Diz um ditado popular que todo mundo tem seu preço, não é? E Balaque está sabendo disso. Aí vai e bota uma mala cheia de dinheiro. Você já ouviu falar daquela mala? Era uma mala muito maior que aquela, né? Uma mala cheia de dinheiro, levando lá para Balaão. E disse assim, levar todas as honrarias. E diz assim para Balaão, tu vais ser honrado, amado. Tu vais ser, tudo que tu quiseres eu vou fazer. Balaão, um homem de Deus, dá uma resposta maravilhosa na hora. O que ele fala? Tu podia encher minha casa de prata e ouro. Eu não ia fazer essa coisa não que você está me pedindo, seu Balaque. Versículo para você ler e não se perder. A resposta de Balaão está no versículo 17. No 17 ele diz, porque grandemente honrarei. E no 18 vem a resposta de Balaão. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua, o quê? Casa cheia de prata e ouro, eu não poderei transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Ou seja, se Deus falou que eu não posso amaldiçoar, eu não posso amaldiçoar. Agora, pois, aí começou, amado. Ele vai, bom, eu não posso, mas, observando direitinho o tamanho dessa mala, observando direitinho a honra que tu vais me dar, e a mente daquele homem começou a pensar, quer saber de uma coisa? Essa não é uma proposta tão ruim. Quer saber de uma coisa? Quem sabe que o meu Deus não muda de ideia? Portanto, comitiva de Balaque, dorme mais essa noite aí, que eu vou procurar falar com Deus. Quem sabe, ele me deixa servir Balaque. Quem sabe, ele me deixa ir até Balaque. Veja que começou algo no coração do meu amado Balaão. Lá no coração dele começou a vir uma raizinha da cobiça. Ele começou a se interessar. Ele sabe que não pode desobedecer a Deus, mas ele quer seguir e servir a Balaque e, se possível, amaldiçoar o povo para que ele seja honrado. Afinal, o mercado é muito bom. Afinal, eu posso mudar a minha vida com esse negócio. Deus responde assim. 20. Muita gente não entende, né? Veio, pois, o Senhor a Balaão e de noite disse assim, se aqueles vieram chamar-te, levanta-te e vai com eles. Deus assim aponta. Você precisa estar ligado hoje, amado, que isso vai falar muito aos nossos corações. Está todo mundo um pouco com tosse, mas é assim mesmo. Os intercessores me ajudem. E aí, o que acontece? Ele começou a tentar abrir a brechinha. Disse, Deus, me dá uma brechinha aí. E Deus falou, vai. Pode ir, então. Você quer ir, vai. E no 21, aí a gente começa. Então, Balaão levantou pela manhã, pegou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe.
Ele aventou de manhã, aquele dia ele estava muito feliz. Opa, eu vou poder ir até Balaque. Deus permitiu eu ir até Balaque. E ele vai. E quando ele vai, no 22, acendeu-se, vem comigo, acendeu-se a ira de Deus porque ele foi. E o anjo do Senhor lhe pôs-se no meio do caminho. Bom, cena 2. Primeiro Deus disse, não vai, Balaão. Aí a honra aumentou e Balaão perguntou, Senhor, será que é isso mesmo? Aí Deus falou, Balaão, você quer ir? Vai. E ele foi. Quando ele vai, se acendeu a ira do Senhor. E muita gente não vai entender isso, né? Então tem que ir com muita calma hoje. Se acendeu a ira do Senhor contra Balaão. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Ele viu que a chama da ira começou a ser, da cobiça começou a ser acesa ali. E aí ele vai. E Deus manda o quê? Todo mundo conhece essa parte. Deus manda uma mula, um jumento. E está lá Balaão, feliz da vida, já imaginando o tamanho da mala de dinheiro, já fazendo planos para o futuro. Vou comprar um apartamento na Vieira Solto, não sei o quê. E já está lá Balaão. Vou te sair desse deserto, agora não preciso de mais ninguém, esse mercado é maravilhoso, vou ser o braço direito de Balaque. E coisa do estilo. Pensando só nisso. E ele caminha. De repente, a amada jumenta, ou a amada mula, começa a dar para trás. Quem lembra disso? Está aí, dessa descrição, você pode ler em casa. A mula observa o anjo. A mula sente a presença de um anjo impedindo a caminhada de Balaão. Mas Balaão não enxerga. Balaão não enxerga. Primeira coisa que você precisa guardar, quando a cobiça começa a entrar no teu coração, vem a cegueira espiritual. Você começa a não enxergar aquilo que está ao seu redor, porque você começou a desejar aquilo que está brotando no teu coração. E aí você se fecha. E ele só está pensando no seu futuro maravilhoso, o que ele vai conversar com Balaque, e tem coisa acontecendo na frente dele, e ele não vai, até que chega, ele bate na mula para lá, bate na mula lá para cá, até que a mula faz o quê? A mula fala, meu Deus do céu, esse é um dos milagres. A mula fala e impede, diz assim, poxa, eu sempre fui a sua mula preferida, por que você está me batendo? Aí ele cai em si. Aconteceu isso antes, Balaão? A mula falou para ele. Não. Aí ele cai em si. Quando ele cai em si, ele vê o anjo. Ele aí, muitas vezes é necessário que uma mula fale para que você abra o teu coração e enxergue aquilo que Deus está fazendo. Deixa eu brincar um pouco. Hoje eu sou a mula aqui, viu? Por favor, não vai fazer como Balaque, me bater. Não faça isso comigo. Mas se liga, porque Deus está querendo falar com você. Está querendo abrir a tua visão espiritual para que tu enxergue que o teu caminho não é caminho de vida. Teu caminho é o caminho de morte. Anjo do Senhor, então, apareceu. Vamos lá no versículo. Esse diálogo agora é fundamental. Entre o anjo e Balaão. Versículo 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o quê? O anjo do Senhor, que estava no caminho com a espada desembainhada na mão, pelo que se inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto na terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes espancaste a jumenta, por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saio como teu adversário, porque o teu caminho é, sublinha isso aí, sublinha, o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu, o anjo falando, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Ou seja, você que está errado, não a jumenta. Agora, veja a resposta de Balaão. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, oi, pequei.
porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim agora. Se parece mal aos teus olhos, voltarei. Aparentemente, Balaão está numa boa. Ele disse assim, eu não sabia que você estava se opondo contra mim. Se eu soubesse disso, se eu soubesse que não é para eu ir, eu não ia, eu voltaria. Tem muita lição aqui que eu vou devagar. E o anjo, mais uma vez, chegou para Balaão e disse, 35, vai-te com esses homens. Vai-te com esses homens, mas não somente aquilo que eu, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Vamos fechar a história para depois aprender as lições. E ele vai. E realmente, Deus não deixou ele amaldiçoar o povo. Ele faz uma vez, ele faz duas vezes, ele tenta 3 vezes, Balaque pede mais uma vez, até que Balaque desiste, ele desiste também. Vinha lá no 24, 9, fim do 9. É Balaão falando, benditos que te abençoarem, malditos que te amaldiçoarem. Então, Balaão, depois de tantas tentativas, 3 vezes ele tentou subir ao monte para amaldiçoar o povo de Israel, e Deus não deixou. Aí no final, então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas, e disse Balaque a Balaão, chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente, em vez de amaldiçoar, você abençoou. Agora, pois, vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que tu cumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. O mercado fechou. Comitiva, pega as malas todas de volta. Balaão não conseguiu amaldiçoar aquele povo. Leva tudo para casa. Se acabasse aí a história, você achava até que Balaão é um cara legal. Mas a história não acaba aí. Se você for lá em Números 31, 16, não precisa ir, você vai ver o que Balaão fez. Ele disse assim, eu não posso amaldiçoar esse povo que Deus não deixa. Mas vem cá, Balaque, vamos tomar um cafezinho. Calma aí, deixa essa mala aí, cara. Calma. Eu não posso amaldiçoar, Deus não deixa. Mas olha só, tem uma coisa para você. Leva as suas mulheres midianitas e joga no acampamento deles. E atrai eles. Porque elas são idosas, daqui a pouco elas estão idolatrando e eles vão ser destruídos. E foi o que Balaque fez. E no capítulo 24, só para você ter uma noção de tudo, no capítulo 24, no 25, habitando de Israel em Setim, começou o povo a quê? 25:1. Habitando de Israel em Setim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos... Essas convidaram o povo ao sacrifício. Primeiro, eles começaram a namorar. Depois disseram, vamos juntos lá sacrificar aos deuses. Eles foram. 3, juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e aí você vai ver que muitas pessoas morreram, e eu falarei sobre isso semana que vem. Desce uma praga e enfraquece o povo de Israel. Está dado o contexto. Veja o que estava no coração de Balaão desde o início. O que ele queria? O dinheiro, as honras de Balaque. Tem profeta que tem que tomar cuidado, tem pastor, eu tenho que tomar cuidado, porque senão as honrarias, às vezes o dinheiro também, mas aqui a gente quase não pede dinheiro, mas tudo bem, o dinheiro também, podem começar a ganhar o meu coração. E eu me desviar, eu continuo servindo a Deus, eu continuo não amaldiçoando a quem
não posso amaldiçoar, e abençoando a quem eu tenho que abençoar, porém, na verdade, o meu coração não abre mão de servir a Balaque. Eu estou sempre negociando com Deus para servir a Balaque. Pior, Deus diz, vai. Meu Deus. E assim como acontece com o pastor, acontece com você. E eu vou agora com muito cuidado vir desde o início. Balaão ficou conhecido na Bíblia. Balaão foi citado na Bíblia. Vou dar 2 citações para você. Sobre o caminho que Balaão pegou. Aparentemente ele está certo. Foi lá mais uma vez, foi lá mais uma vez, foi lá mais uma vez, e Deus falou, então vai. E ele foi. Mas, na verdade, Deus já sabia que a cobiça, o pecado estava sendo concebido dentro dele. E ele não reparou. E ele se perdeu. E o caminho dele foi a morte, porque nessa batalha que vai ter logo à frente, ele morreu contra o povo de Israel. Bom, vamos devagar? 2 de Pedro 2, 15 e 16. Vejam o que Pedrinho fala de Balaão. 2,15. 2 de Pedro, lá no fim, perto de Apocalipse, é a carta, né? Tem a primeira e tem a segunda. Posso ir lá? Abandonando o quê? O reto caminho, se extraviaram. Pedro está falando de pessoas que também abandonam o caminho. Seguindo por quê? Por aonde? Pelo caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Amou a recompensa que Balaque daria a ele para ele cometer uma injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Na verdade, você vai ver que ele refreou, mas Balaão continuou. A mula aparece para avisar, mas dependendo de você, você continua ou volta para trás. Mais uma. Judas, pertinho, vai à frente um pouquinho que você vai achar Judas. Judas é imediatamente antes de Apocalipse. 11. Ai deles. Por quê? Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, semana passada, ira. E movidos de ganância, cobiça, se precipitaram no erro de... Qual foi o erro de Balaão? A cobiça, e ele executou esse erro. Esse erro veio à tona, se transformou num pecado. Ou seja, Pedro está dizendo, esse caminho aqui de Balaão é um caminho de morte. Judas falou, ai deles, como Caim, que se deixaram levar pela ira, ou Balaão, que se deixou levar pela ganância. Só que a ira é mais visível. É ou não é? Você conhece uma pessoa irada quando olha para ela. A ganância é mais sutil. A cobiça é mais sutil. E você precisa entender o que diz Tiago. Vem comigo. Para enfrentar essa menininha chamada cobiça, bonitinha, aqui atrás dos teus olhos, ou essa bolsinha cheinha de dinheiro, Tiago 1,14. Ao contrário, chegamos juntos? Cada um é tentado pode ler aí? Pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Satanás, ele é mestre em fazer isso.
Ele fica olhando o que te atrai. Né? Aí, 15. Então a cobiça, depois de haver concebido. Veja, é assim que as coisas funcionam. Satanás vem, estou dando só um exemplo. Só um exemplo, só para você entender. Isso não acontece quase nunca, principalmente nessa casa aqui. Tá bom? Você briga com a sua esposa. A esposa fica chateada contigo. Você já está 60 dias sem ter relações sexuais com a sua esposa. Satanás já observou. E manda uma secretária daquelas para se aproximar de você. E ela se aproxima, às vezes até chorando com o probleminha que ela teve na casa dela. E você, como um bom cristão, vai tentar ajudá-la. Não é? E aí você começa. Ele tenta e faz despertar o desejo que já existe no teu coração, porque cada um de nós tem a semente do pecado vinda lá de Adão. E ele aí começa a jogar lenha nessa fogueirinha da cobiça. E diz Tiago, e a cobiça começa a conceber. Conceber o quê? O pecado. Daqui a pouco ela vai dar luz ao quê? Ao pecado. E o salário do pecado é a morte. Então você vai andar num caminho de morte. Veja que há um tempo, assim como uma criança precisa de 9 meses para nascer no ventre de sua mãe, o pecado para ser gerado, é necessário um tempo de gestação desse pecado. E quando a raiz é a raiz de cobiça, Tiago está ensinando para todo mundo aqui, cuidado para não ser atraído ou seduzido por uma coisa que não é tua, por uma coisa que não te pertence. Porque começa a inflamar o teu coração. E o 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá o quê? 15, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Balaão bobeou. Ele começou a flertar. Ele começou a imaginar. Ele começou a pensar na recompensa e na honra que ele ia obter. Quando ele começou a fazer isso, o coração dele, logo de cara, ainda estava muito legal. Mas ele começou a pensar, quer saber de uma coisa? Não seria nada mal ir lá em Balaque. Poxa, quem sabe que Deus deixa eu até amaldiçoar aquele povo, e quem sabe aí eu pego o que eu preciso, que é a minha independência financeira. Começa a pensar como seria bom com isso. Seria muito bom aquilo. Então, Balaão não cortou com o pecado. Ele não cortou com a oferta que foi dada a ele. Que ele sabia que desde o início Deus deixou claro que a vontade dele disse não é para amaldiçoar. Mas ele continuou querendo botar gás nesse balão de gás. E o segundo apelo dele, na verdade, o que ele quer é um pedido para Deus mudar de ideia. A cobiça atrai, ela seduziu ele, foi concebida, e depois, lá no final, ele dá luz ao pecado, fazendo mal contra o povo de Deus, e depois morre. Veja que é uma sequência. E se Deus é tão maravilhoso, que Deus avisa. Ele manda a mula. Mas aqui tem 2 coisas que você precisa guardar, e nós vamos entrar nisso agora. Primeiro, Deus avisa. Depois, se você continuar querendo ir, Deus deixa ir. Deus não quer robôs. Deus não quer que você cumpra o evangelho de fora. Deus quer o teu coração. Se o teu coração está na mala de dinheiro, se o teu coração está no teu adultério, se o teu coração está na tua pornografia, Deus deixa ir. Ele avisa e deixa ir. Quem lembra do filho pródigo?
Eu quero ir, o pai diz, não vai. Eu quero ir, o pai diz, não vai, meu filho. Eu quero ir, o pai diz, não vai. Eu quero ir, o pai diz, vai. Meu Deus, estou muito calado aqui. É verdade. Isso é um brechão. O inimigo sabe disso. E ele não tem uma isca chamada cobiça. Ele fica olhando para você para ver o que te seduz. Para ver qual é o teu ponto fraco. Cada um tem um ponto fraco. Um é mulher, sexo. Outro é dinheiro. O outro não é nada disso, é reputação, é orgulho, é ser honrado, é ser respeitado. É ser considerado, elogiado. Deus conhece e vê o coração. Agora vamos primeiro, o avisa. Já falei que no 22:33, ele avisou a ele. Vamos voltar lá? 22:33. Deus avisa, e avisou. A jumenta veio, ele chegou, caiu. Ele avisou, 32, o caminho que você está indo é um caminho de perversidade. Sai fora disso. O que Deus queria ali era arrependimento de Balaão. Antes disso, mas não teve, você vai ver que não teve. Antes disso, Deus usa o que Ele quer, como Ele quer. Deus usou uma mula para avisar a Balaão. Não tinha outros ali? Ele usou o quê? Uma mula para avisar o meu amado Balaão. Ele conhece o coração, usa a mula. Diga para o seu irmão, Deus usa quem Ele quer. Ele usa a mula e mais, ele usa Balaão. Porque Balaão 3 vezes faz a vontade de Deus e abençoa com frases lindas o povo de Israel. Aprende essa lição. Se Deus usa quem Ele quer, o fato de você ser usado por Deus não significa que você é aprovado por Deus. Vou falar de novo. Se Deus usa quem Ele quer, até uma mula, usa até o Balaão cheio de cobiça no coração. Então, o fato de você ser usado por Deus não significa que você é aprovado por Deus. Deus já estava reprovando Balaão desde o início do capítulo. Se acendeu a ira logo no início, porque ele viu a cobiça que estava nascendo naquele coração. Ele avisa, ele usa qualquer pessoa. Por isso existe, em Mateus 21, coisa que muita gente não entende. Mateus 21, 7, nos últimos dias, alguns chegarão e vão dizer para ele, mas Senhor, eu fiz o quê? Expulsei demônios, o que mais? Profetizei, o que mais? Eu fiz um monte de coisa lá. E ele vai dizer assim, aparta-te de mim. Tem que abrir, né? Senão vocês... Marcos 22, eu vou ler para você. Eu não sei de cor essa. Mas é importantíssimo para você entender o contexto do que vai acontecer lá no fim. Não se apavora não, tá? Espero que você não seja desse lado. Diz assim, 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não é aquele que é usado. Deus usa qualquer instrumento. 2, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Agora, sublinho 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A iniquidade é uma raiz, é algo dentro de você, não é um ato pecaminoso, é um desvio do teu coração. E eles que nem Balaão começaram a profetizar, esses aí, e nem notaram que o coração deles estava em outro lugar, não na vontade de Deus. Eles iam para o culto para abençoar vidas, mas o que mais interessava para essas pessoas não eram as vidas que eles estavam abençoando, nem a vontade de Deus, da vontade real de Deus. A motivação deles era outra. Alguns honraria, outros dinheiro. Deus, diga para o meu irmão, Deus avisa, hein?
ouve essa mula que está no púlpito hoje. Pode falar, irmão. A mula está falando hoje. Agora, o mais importante, que é o que pega a gente. Deus avisa esperando o arrependimento. O arrependimento não vem, você não nota que não vem, e ele diz, vai, Balaão. Vai no teu caminho, Balaão. Não tem jeito o que você quer, Balaão. Veja que o versículo 34, quem olha assim desavisado, acha que Balaão se arrependeu. Olha só, 34. Então Balaão disse ao Senhor, pequei porque não soube que estavas neste caminho. Se eu soubesse que esse caminho era perverso, se eu soubesse que eu não podia ir, eu tinha voltado. Tem gente que é assim, né? Tem gente que para de pecar porque o pecado fechou a porta. Não foi porque você quis, né? Você está adulterando com a mulher. A mulher te deu um chute, você parou de adulterar. Ah, não posso mais adulterar, então vou ficar com a minha mulher. Ele não abriu o coração dele. Ele não enxergou que estava sendo dirigido pela ganância e pela cobiça. Ele não confessou, ele não enxergou, ele não externou, ele só disse o seguinte, já que tu não deixas eu ir, Deus, quem sou eu? Eu volto. Quantas vezes eu vejo em gabinete pessoas assim, quer dizer, esperando o meu conselho, aí eu falo assim, não faz isso, amado, não faz isso, Deus não vai gostar disso. Mas pastor, e se? E se? Aí tem hora que eu falo para ele, meu irmão, se você quiser fazer, você faz. Você precisa, povo de Deus, aprender uma coisa. A vontade de Deus é uma coisa. A vontade permissiva de Deus é outra. A vontade de Deus para Balaque é não amaldiçoa esse povo. Chega! Corta o assunto. Mas ele continua alimentando a cobiça. Se coloca diante de Deus, Deus manda uma mula. Esse teu caminho é o caminho de morte, sai dele. Ah, se eu soubesse, eu saio. Mas dentro do coração dele, o desejo por Balaque continua. O desejo pela coisa continua. Já falamos 1000 vezes, aqui é igual criança, cara. Aqui na igreja a gente pede para as pessoas levantarem para ler a palavra, não é? Aí imagina que você está com teu filho aí de 10 anos assim. Aí sempre assim, nós somos muito religiosos, a gente faz assim para o filho, levanta, todo mundo está levantando, levanta. Ah, eu não quero levantar não, mãe. Levanta! E o garoto levantou. Ele levantou porque não tinha jeito, mas o coração dele não quer levantar. É ou não é? Deus não quer que a gente fique cumprindo atos externos. Deus quer o nosso coração nele. O coração de Balaque está dividido. O de Balaão está dividido entre a ganância e o Deus dele. Só que ele sabe que Deus é forte. Então, ele diz assim, pô, eu não posso ir contra Deus, mas eu posso não ir contra ti, Senhor, mas se tiver uma brechinha, me deixa eu pegar esse dinheirinho aqui. Cuidado que nós somos assim. Sempre temos o segundo apelo diante de Deus. Sempre queremos forçar a barra. Já está claro muitas vezes para nós o que Deus quer. Mas nós queremos algo mais. E ficamos pedindo, até que Deus fala. Tudo bem, meu filho, faz. Deus permite. Essa é a vontade permissiva de Deus. Mas na verdade, não é a vontade dele. É a tua vontade que ele está permitindo você fazer.
É a sua vontade, a sua escolha, mesmo mediante os avisos de Deus. Deus avisa, Deus permite. Provérbios 1. Quarta-feira é melhor, a gente fala do Espírito Santo, o Espírito Santo desce com fogo, com poder, isso aqui é legal. É mesmo, irmão? O que você quer fazer com esse poder que Deus está derramando sobre você? Vamos lá, Provérbios 1. Olha o sábio falando, não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha... 1,30, já dei não? 1,30. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, é Deus falando, portanto, comerão do fruto do seu procedimento. E dos seus próprios conselhos se fartarão. Ô, meu amigo, você quer ir? Então, vai. Agora, vai e assume as suas consequências. E é o que Balaão fez. Deus avisou, cuidado com o caminho, e ele foi. Vamos dar uma parada aqui e fazer um resumo, senão você não vai chegar onde eu quero. Tem aquelas outras duas aí, amado Pedro? Cuidado com a cobiça é uma brecha. Vamos lá, o que Tiago me falou no 1,14? Tentação e cobiça. Do lado de fora, o inimigo procurando uma tentação, uma coisa que acenda a tua cobiça. Tá? E à medida que alimenta a cobiça, concebe. Ou seja, à medida que Balaão deu mole, continuou a pensar naquele assunto e querer aquilo, e aquele desejo foi aumentando dentro dele. Aumentou o desejo, deu luz ao pecado, e o pecado gerou a morte de Balaão. Próximo. Aqui que você precisa entender uma coisa muito sutil sobre cobiça. A gente conhece cobiça das coisas erradas, das coisas que não te pertencem, que está lá nos 10 mandamentos. Êxodo 20, se eu não me engano, 17. Não cobiçarás a mulher do próximo. Quem estiver aí pode abrir para me ajudar. A mulher do próximo, o servo do próximo, e eu diria a casa do próximo, a posição do próximo. Tudo isso é cobiça. E isso até que para a nossa mente é fácil absorver e entender. Afinal, é um pecado eu querer a mulher do próximo, o dinheiro do próximo, o carro do próximo. Só que a cobiça também é desejar a coisa certa na intensidade errada, na quantidade errada. E é isso que eu queria chamar a atenção para você. Números 11, 4. O povo está no deserto. Leia esse versículo. E aí diz, teve um grupo de pessoas que começaram a falar assim, estou enjoado desse maná que Deus está mandando. E o 11,4 fala a palavra assim, e eles tiveram grande desejo. Desejo de quê? De comida. Quem acha que desejo de comida é uma coisa errada? Você está maluco se for, não é? É certo desejar comida, é certo. Só que eles desejaram numa intensidade que veja que eles começaram a falar, se eu não tiver essa coisa, a minha alma está definhando. Se eu não comer aquela cebola lá do Egito, a minha alma começa a definhar. Vou lá. Se você não foi, vou eu então. Números 11. 11:4. No 11:4 você lê. E o populacho que estava no meio deles veio a ter o quê? Grande desejo das comidas dos egípcios. Comida não é ilegal. Pelo contrário. Mas eles tiveram grande demais e começaram até a reclamar e ficar lembrando. E o coração deles se desviou para aquilo. Eles só queriam aquilo. 6. Agora, porém,
seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão esse maná. Ou seja, esse maná não serve para nada. Deus está nos dando essas coisas, mas a gente não quer isso não. A gente quer a cebola do Egito. E aí vem a cegueira espiritual, porque eles não lembram mais do que Deus fez por eles, que tirou eles da escravidão. Não, eles só querem Balaque, eles só querem a cebola do Egito. E aquilo entrou no coração deles a ponto de começar a dividir o coração com Deus. Entre ficar com Deus ali no deserto e voltar para o Egito, ele prefere voltar para o Egito e comer a cebola do Egito. Que coisa maluca! Quem se deixa dominar pela cobiça fica cego. Amém? Amém. Então, nós precisamos fechar. Nós precisamos examinar nosso coração e fechar. Porque se você entrar muito pelo caminho de Balaão e não examinar o teu coração, não tem volta mais. Porque você cega de vez. Por isso Paulo diz, cuidado com a cobiça, em 1 Coríntios 10, 6. Vem abrir. Hoje está grande, né? Mas você precisa... Se a gente realmente quer fechar as brechas, temos que fechar. 1 Coríntios 10, 6. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós. Está dizendo que o povo era abençoado, passou pelo Mar Vermelho, comeu da água que vinha da rocha. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Paulo está dizendo, olha, o Velho Testamento é um exemplo para nós, para a gente não cair nos mesmos erros que eles tomaram. Portanto, não cobiça. Salmo, não cobiça. E depois que ele diz não cobiça, ele diz foge. 1 Coríntios 6, 18, não precisa abrir, foge da impureza. Agora você vai começar a entender como fechar a brecha. Como não dar mole para a cobiça. O que Paulo está ensinando é, nos tempos de tentação, foge. Tiago diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, não é? A Bíblia está dizendo, sujeitai-vos a Deus antes, mas a Bíblia está dizendo, você consegue resistir ao diabo, se estiver se sujeitando a Deus. Mas Paulo não chegou para você e disse assim, sujeitai-vos a Deus e resistir à carne e ela vai abrandar. Ele não disse isso. Um você pode resistir, o outro você tem que fugir. Quem lembra de José? Quem lembra de José? Chegou lá a mulher de, de Potifar, e começou aquele carinho daqui, carinho dali, ele, fugiu. José, eu como um bom cristão, senta aí mulher, senta aí mulher de Potifar, eu quero te explicar que isso que você está fazendo é errado. Você está entendendo? Você precisa do evangelho, porque adulterar é feio. Daqui a pouco está abraçado com a mulher. O que a Bíblia está ensinando, amado, não dá mole. Tu tem um desejo aí que, quem já viu quando você perde o controle, é um fogo que vem dentro de você, é um desejo ardente que fica incontrolável. Para de botar lenha nessa fogueira, sai correndo. Só tem esse jeito de fechar a cobiça. Se Balaão dissesse, não quero mais ouvir essa comitiva, manda embora. Estava resolvido o problema dele. Eu já disse o que Deus falou, sai. Mas não. Mas pensa bem, Balaãozinho, nós aumentamos em 10 vezes a recompensa. A honra vai ser muito maior. Quem sabe que Deus não muda de ideia? Já Davi não.
Davi não fugiu, não. Davi é o cara, o coração de Deus. Quem tem o coração de Deus aqui? Poucos. Mas ele tinha o coração de Deus. Ele entrou lá em cima, olhou naquele terraço lá e viu aquela mulher maravilhosa, a esposa de Urias, né? É Urias? Esposa de Urias. Ele ficou olhando lá e a mulher tomando banho e ele... Afinal, eu sou o rei. Pô, eu nunca caio. Sou um cara, nunca caiu. Nunca tinha caído até. Aí foi lá para dentro, fechou os olhos, quando ele fechou os olhos, sabe o que ele viu? A Batseba de novo. Sabe o que ele voltou? O terracinho de novo. Não faz mal, ela nem sabe que eu estou olhando para ela. Ninguém está vendo. Qual o problema? Você já viu aquela televisão à noite, aquele computador à noite, que você bota numa cena pornográfica e ninguém está vendo? Aí ninguém está vendo. E ele volta para a cama. Ele não consegue se libertar daquilo. Por quê? Se para conceber um neném demora 9 meses, para conceber esse desejo demora segundos. Aí entra na mente. Minha mente começa aqui. Poxa, aquela Batseba é bonitinha. Começa a olhar, né? Não vou falar aqui, para eu não ficar com desejo, né? Com as coisas dela. E não consegue dormir. Puf! Concebeu o pecado. Manda chamar a Batseba. Pronto, acabou. Um fugiu. Quando José morreu, a família de José estava com ele. Família abençoada. Levaram os ossos dele junto com a nação. Quando Davi morreu, tinha ninguém com ele. Família desestruturada e amaldiçoada. Porque uma vez ele deixou vencer pela cobiça. Pelo adultério. E pior, o pecado chama outro, matou o cara. Diga para o seu irmão, se você não correr, você vai cair. Quando você foge da tentação, a cobiça foge de você. Aleluias. Se estão te fazendo alguma proposta, e eu sei que alguém está nessa, porque eu não queria pregar isso, eu queria pregar sobre maldição. Alguém está nessa. Se estão te fazendo uma proposta que não é legal, acorda. Pá! Corta. Zezinho, eu sei que você é casado, mas eu estou num problema tão difícil aqui, vem me ajudar. Não posso. Tum. Tem uma proposta aqui maravilhosa, a sua empresa vai multiplicar por 10 vezes, não sei o que, quer vir ouvir a proposta? Não. Eu aprendi com Balaão. Hoje Deus nos chamou aqui para fechar essa brecha. Meu irmão, foge da cobiça, sai do caminho de Balaão. E para isso é necessário examinar o teu coração. Fecha teu coração, fecha agora teus olhos. O caminho de Balaão é um caminho de morte. É um desejo que começa a ser alimentado e ganha cada vez mais força dentro de você. Você está alimentando, você ainda não cortou. Será que você tem flertado com a cobiça, como meu amigo Balaão e como meu amigo Davi? Será que você está alimentando essa cobiça? Será que você está desejando algo errado na tua vida? Algo que não te pertence. Uma mulher, uma posição, um carro, uma casa, o que for. Desejando algo lícito
às vezes, mas com uma intensidade muito grande. Eu preciso desse carro novo, eu preciso desse apartamento novo, eu preciso, e começa a fechar os olhos. Como aquele povo no deserto que queria comer cebola do Egito. Ou como aquele jovem rico que já não conseguia abrir mão das suas riquezas, do dinheiro, que em princípio é lícito. Senhor, Espírito do Senhor, somos fracos e tu sabes. Por isso Davi te pediu, sonda o meu coração e vê se há caminhos errados. Hoje eu te peço, sonda os nossos corações e vê se há caminho de Balaão sendo seguido por alguém aqui, por alguns de nós. Se tu está desejando muito alguma coisa, amado, dá uma parada e coloca nas mãos do Senhor. Confessa a Ele, eu estou desejando muito isso, Senhor. O meu coração está ardendo muito por isso que é lícito. Mas, Senhor, eu me submeto a Ti. Tu és mais importante na minha vida do que isso aqui. A Tua vontade para mim é melhor do que isso aqui. Entre isso aqui e a Ti, eu quero ficar contigo. Entre agradar Balaque e agradar a Ti, eu quero agradar a Ti. Eu abro mão de Balaque por Ti. Coloca o teu desejo debaixo do Senhor. Se você detectou uma possibilidade de cobiça dentro do teu coração, de coisas erradas ou certas, levanta que eu quero orar com você para a gente fechar essa brecha na nossa vida. É necessário arrependimento, é necessário que o teu coração se submeta a Deus, libere essa coisa que você está amando mais do que a Deus. Aleluia.